Agora vamos conversar com a doutora Priscila Matos Maceió, minha grande advogada previdenciária, e nós vamos continuar conversando a respeito do BPC, né, doutora? BPC, benefício de prestação continuada, né? Exatamente. Que é o que a grande maioria dos brasileiros hoje procura, inclusive, que a grande maioria não contribui, né, doutora? Isso. Ou então pagou um pouco, né? Tipo, 5 anos, 8 anos, aí não tem tempo mínimo para aposentar, aí vamos recorrer ao BPC. Está acontecendo muito. O cara tem lá 8, 10 anos de contribuição porque estava empregado. Aí você resolveu ser autônomo, seja lá em que área, e para de pagar. Né? Acontece muito, viu? Sim, eu conheço muita gente dessa situação. E depois, eu preciso aposentar, fiquei velho. Já está com 64 anos, ó, 2 apareceram essa semana, com 64 anos. Olha aí. E com pouco tempo de contribuição. Então, é esse benefício, tá, gente? É um benefício assistencial de um salário mínimo, sem direito ao 13º, que é pago pelo INSS. Então, tem que estar inscrito no cadastro único. Muito importante, sempre manter o cadastro único atualizado e verificar a questão da renda familiar. Porque, normalmente, esse benefício, ele precisa ter a questão da renda familiar também, porque muitos são suspensos. De vez em quando, a política do governo faz o pente fino, convocando as pessoas para, verificar se realmente preenche os requisitos, aí corta os benefícios, fica suspenso. Sim. Questão de renda, questão de cadastro único desatualizado. Então, quem recebe BPC tem que estar com o cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, tem que ir lá renovar. Então, acontece muito. Mas, por exemplo, qual a faixa financeira que dá direito ao indivíduo entrar com o pedido do BPC, doutor? A lei inicial de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, fala que é 1/4 salário mínimo. Essa renda é um pouco flexibilizada, inclusive teve mudança recente. Por exemplo, a pessoa que recebe um salário mínimo na residência não vai fazer o cômputo da renda para aquela família. Então, vem sendo flexibilizada. Mas vamos supor que ele seja solteiro, sozinho. Sozinho. Tá? Ele separou da esposa, por exemplo. Acontece muito. Tem os filhos já estão criados, já casados, tocando a vida própria, e ele chegou numa situação que ele não tem condição mais de trabalhar. Isso. Tá? Ou então trabalha, mas ganha... Faz aqueles bicos, né? Faz uns biquinhos. Para sobreviver, né? Exato. Então, aí ele vai lá, se inscreve no cadastro único, fala que reside sozinho, vai aparecer lá na ficha do cadastro único, e ele não tem renda. Aí a gente, com esse papel do cadastro único, a gente consegue dar entrada no BPC dele. Então, o BPC ele tem tanto para o idoso, que é a partir de 65 anos, ou para a pessoa que é portador de deficiência. E a questão de deficiência em qualquer idade. Qualquer idade. Por exemplo, uma criança com 1 ano de idade pode receber BPC. Tá? Por exemplo, pessoas autistas, síndrome de Down, então, pessoas que têm uma esquizofrenia. Esquizofrenia normalmente também dá direito ao BPC. Sim. Então, ou seja, também perdeu um braço, perdeu uma mão. Mas importante tem que ter o laudo médico. Não, lógico. Sem laudo médico, para deficiência tem que ter laudo médico, tá? Se não tiver comprovação, não faz. Um câncer até também, né? Câncer. Várias doenças que é a longo prazo, né? Então, várias doenças, mas assim, a deficiência tem que se perdurar por há mais de 2 anos. Entendi. Eu fiquei doente, melhorei daqui a 12 meses. Não, é há mais de 2 anos. Ou seja, tem que ser uma coisa crônica para poder funcionar. Outra pergunta, doutora. O indivíduo trabalhou 10 anos, os filhos foram embora, cresceram, tanta coisa, ele e a esposa. Mas a esposa trabalha. Tá? Sim. Ela é mais nova, continua trabalhando, mas ela recebe um salário mínimo. Ele teria direito ao BPC? Sim. Também? Pode. Um salário mínimo, sim. Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, tem uma renda tipo 7 mil reais, por exemplo. Aí vai superar muito. Muito. Com 7 mil reais no casal. O benefício assistencial, ele é para pessoas vulneráveis, que estão invulneráveis. É para realmente tirar a pessoa da vulnerabilidade, entendeu? Então, não é para a pessoa, ter uma vida tranquila. Não, então, algum tipo de renda dá para flexibilizar. Agora, o que acontece, às vezes a questão até de filho também acontece muito. Aquele filho que tem condições de ajudar o pai, por exemplo, que é dever do filho ajudar os pais na velhice. Sim. E aí, aquele filho tem condições.
mas ele tem condições, mas não tem afinidade com o pai. Um exemplo, por exemplo. Fica difícil. Muitos não ajudam, né? Que é a grande maioria. Isso. Mas, em tese, pela lei, ele deveria ajudar. Entendeu? Mas, assim, então é para aquela pessoa realmente que não tem ninguém. É por isso que o Estado ampara. Entende? Porque, assim, uma curiosidade, eu acho que muita gente não sabe. Os idosos, eles podem pedir alimentos para os filhos, que é uma forma de pensão alimentícia. Sim, com certeza. Então, tá lá, é previsto no Estatuto do Idoso. Olha só, que interessante. É uma coisa que muita gente não sabe, né? Isso. Às vezes tem um filho bem-sucedido, mas os dois, por exemplo, não se falam, tiveram alguma desavença na vida e tal, mas ele precisa de uma ajuda. Então ele pode como se fosse uma pensão alimentícia. Como o pai tem dever com pensão alimentícia com o filho também vai ter, né? Fugindo tá um pouquinho assim, mas é interessante. Com toda certeza. Porque, assim, é uma ajuda. Não, com toda certeza. Porque não tem coisa pior do que ficar velho e não ter para onde correr, né, doutora? Não ter... A pessoa tá lá já com seus 65, tem gente com 70 anos. Uma coisa importante também do BPC. O BPC, ele é um benefício assistencial, já falei isso, não transfere para os dependentes. Por exemplo, se o idoso recebe o BPC, não vai dar direito à pensão por morte para os dependentes. Sim. Normalmente, companheira, filhos menores. Então, ou seja, ele morreu, acabou o benefício. Acabou o benefício. E não é acumulável com outro benefício, tá? Por exemplo, eu recebo BPC, não vou ter direito à pensão por morte, não pode ter essa acumulação de benefício. Diferente de quem recebe a aposentadoria. A aposentadoria, eu posso ser aposentado e posso receber pensão por morte. Mas, então, por exemplo, se eu recebo BPC hoje e a minha esposa, que continua trabalhando, se aposenta, tá? Ela é aposentada, ela é aposentada e ela morre. Aí eu perco a aposentadoria dela. Aí você pode escolher a pensão por morte ou LOAS. Ah, tá. Você pode optar. Eu posso ir para a maior, por exemplo. Isso. Normalmente o melhor benefício vai ser a pensão por morte, que tem até o 13º, né? E o LOAS não tem. Aí você faz a opção. Então, no momento que você requerer, você pode fazer a opção. Eu desisto desse benefício e vou para aquele outro. Então, acontece. O que não pode é acumular. Que tem... Essa pergunta é muito recorrente. É porque muita gente não sabe, né? As pessoas acham... Não, eu recebo... Aí a pessoa às vezes acha que a pessoa é aposentada e recebe um LOAS. Então, aí você pergunta, tem 13º? Não. Então, você já sabe que é BPC. Então... E realmente, a grande maioria das pessoas que recebem BPC fala, não, eu me aposentei. Não é uma aposentadoria, né? Quer saber? Quer tirar dúvida? Você pergunta para a pessoa se recebe 13º. Porque todos os outros benefícios do INSS têm o 13º. O LOAS não. Então, se ele falar que... a qualquer hora, inclusive, né? Isso. Se descumprir as regras, claro. Para não ter problema, manter o cadastro único atualizado e a questão a se atentar à renda familiar da residência. Para não ter problema. Não vai ter problema de ficar cortando. Mas, assim, a maioria das pessoas que perde o benefício, chega lá no banco, não tem pagamento, porque o cadastro único está desatualizado. Então, mantenha... Essa é uma dica importante. Eu conheço, inclusive, um caso recente. Era mãe e filha. E a filha ganhava bem. Só que a mãe recebia o BPC. Aí, não sei o que foi que ela fez, um cadastro, não sei aonde, e ela botou que a mãe morava com ela. Pronto. Cortaram imediatamente. Suspenderam, E o pior é que ainda entraram com o processo para receber o retroativo. Né? Eu acho que tinham 2 ou 3 anos que ela tinha recebido. Ficou paga, porque foi pago indevidamente, né? Seria. Acontece muito isso. E aí estava na justiça, não sei nem como é que virou. Inclusive a mãe faleceu. Depois, um pouco tempo, 1 ano depois, 2 anos depois, acabou falecendo. Não sei nem se ela conseguiu reaver esse dinheiro que ficou, né? Porque aí constituíram advogado, aquela coisa toda. Não sei como é que terminou. Mas acontece muito isso. Acontece muito. É a questão da renda do filho. O filho trabalha, tem carteira assinada. Aí o INSS vai lá ver, filho, mas tem essa renda. Mas por que ele não está ajudando os pais? Então, assim, primeiro, gente, é dever da família. Isso aí é uma outra... Lá no Estatuto do Idoso fala que os filhos têm o dever de auxiliar os pais. Aquele que não tem a família, que realmente tem vulnerabilidade, aquele que realmente teria o amparo do BPC. Sim.
Entendeu? Mas às vezes o filho também ganha pouco. Por exemplo, tem carteira assinada, aí ganha um salário mínimo e já tem a despesa dele. Aí é aquela flexibilização. Agora, mas acontece também o filho ter uma renda boa e às vezes não dá nada para o pai. Então acontece muito. É a grande maioria, inclusive. Que deveria ajudar pelo menos um pouco, acho Sim. que. O indivíduo ganhar lá 10 mil reais, não custa nada ele dar meio salário para o pai, né? Para o pai ou para a mãe, né? Para poder ajudar. Sim. Muitos ainda ajudam, né? Faz a cesta básica do pai. Então, tem filhos também que ajudam. Não, tem, com toda certeza. Então, acontece muito. Não tenha dúvida. O que a senhora gostaria de acrescentar nessa conversa mais, doutora, hoje, com relação... As principais dúvidas é isso, a questão que eu quis botar mesmo na parte prática mesmo, né? Sim. Porque tá acontecendo muito. As pessoas não têm tempo, tem a idade para aposentar, mas tem pouco tempo de contribuição. E aí, às vezes, tem que esperar os 65 anos, porque a pessoa, em tese, não tem nenhuma deficiência, graças a Deus, né? Graças a Deus. 65 anos para dar entrada no BPC. E se atentar àquela questão do cadastro único, renda familiar, aí altera lá o cadastro único, e aquela pessoa vai adquirir renda, a olhar a questão da renda familiar, se não vai ultrapassar, porque pode gerar esses processos aí, entendeu? E as pessoas têm que prestar muito mais atenção hoje em dia, porque hoje, com a informática, com o avanço da... Tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. Então, não tem mais como mentir para o governo e dizer, porque fulano não isso, não aquilo, porque... Não, hoje... Eles têm acesso a tudo. Então, assim, a questão tá tudo interligado, o portal lá do CRAS, questão do INSS, então eles fazem essa comunicação de dados aí muito fácil. Com toda certeza. Então, não adianta nem omitir certas coisas, tem certas coisas que é bom, mesmo a verdade mesmo, porque tá tudo interligado. A mentira tem perninha bem curta, né, doutora? E pode sofrer até consequências criminais, né? Exatamente. Entendeu? Tem muita gente aí. Essa questão de tentar devolver. Normalmente, o juiz não manda devolver, mas manda suspender. Sim. Porque a pessoa estava de boa fé e tudo, não sabia. Muita gente realmente não sabe. Então... Mas é o que a gente estava dizendo. As pessoas confundem o BPC com a aposentadoria. A própria pessoa que recebe. Sim. Entendeu? A pessoa acha assim, aquele menino de 2 anos lá que está recebendo o BPC, né? Está aposentado. Não, ele não está aposentado, ele nem tem idade para contribuir, né? Exatamente. Então, ele recebe BPC. Quando você vê uma criança recebendo benefício, ele está recebendo o quê? BPC, né? Exatamente. E ele tem algum problema de saúde, né? É muito bacana, doutora. Doutora, deixa os contatos da senhora, por favor. Tá? Aqui, escritório aqui no setor comercial sul, no edifício Maristela. O Instagram, delmontesmaceió.adv. Vocês podem até mandar perguntas, eles me repassam. O WhatsApp 61-984-23-1986. Nós vamos deixar aqui embaixo da nossa conversa. Tá? Precisando, é só acessar aqui, fazer pergunta para a doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença mais uma vez, doutora. Sempre um bom papo com a senhora, sempre bem informada. E até a próxima semana, doutora. Até a próxima, gente.